Olá, o assunto de hoje são os carboidratos, substâncias tão importantes para o fornecimento de energia. Carboidratos ou glúcides são compostos de função mista, também chamado de polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. E essa nomenclatura ela tem relação com a posição com que a carbonila se encontra na molécula do carboidrato. Quando é uma aldose, essa carbonila se encontra nos finais. Quando é uma cetose, ela se encontra no meio. Os carboidratos são também chamados de glúcides, glicídios, hidratos de carbono ou açúcares. Esse termo glúcide vem de glucos, doce, e o termo glicídio vem de glix, doce. A denominação hidrato de carbono ou carboidrato está relacionada à fórmula molecular geral, que você vê carbonos e uma molécula de água com x, y vezes, sendo que esse x ele pode ser igual ou pode ser diferente de y. Um exemplo, a glicose, 6 moléculas de carbono, e aqui essa molécula dentro de parênteses, aqui onde tem 6. Sacarose, H12C12, H22O11. Ora, existem compostos que, embora obedeçam essa fórmula geral, não são açúcares. Um exemplo é o ácido acético. Enquanto existem açúcares que não seguem essa fórmula geral. Então, um exemplo aqui é a ramnose. Os carboidratos são os combustíveis por excelência de todas as células e eles são os grupos de biomoléculas mais abundantes na natureza. E é importante frisar que o mais importante carboidrato para o fornecimento de energia é a glicose. Aqui vocês veem nessa figura a energia vindo de, em primeiro lugar, dos carboidratos, né? Depois das gorduras. E aí você vê essa energia para a produção de ATP. Então, é uma substância extremamente importante. Então, você vê também nessa figura, ela é bem interessante porque ela apresenta os carboidratos, vários carboidratos, que você tem várias fontes de carboidratos aqui. Esses carboidratos, eles vão ser quebrados em moléculas menores e depois vão ser convertidos ao glicogênio, que é a forma com que o nosso organismo armazena o carboidrato. A gente vai ver isso mais adiante. Então, uma coisa interessante é que a função dos carboidratos não é unicamente fornecer energia. Esses compostos apresentam vários efeitos fisiológicos benéficos para a saúde, que estão diretamente relacionados com a diminuição do risco de doenças crônicas não transmissíveis, que são a diabetes, obesidades, alguns tipos de câncer, doenças cardiológicas. Por sua vez, esse fornecimento de energia, ele é necessário para a manutenção da vida. E aí, plantas e animais, eles obtêm essa energia a partir dos carboidratos de uma forma diferente. Os animais conseguem os compostos orgânicos através dos alimentos e essa energia química é através da respiração. Por sua vez, as plantas absorvem energia luminosa a partir do sol, vão converter energia química no processo chamado de fotossíntese. Tanto a fotossíntese como a respiração, elas vão gerar energia química que vai estar disponível na forma de ATP. Então, interessante aqui que esse ATP sintase, né, usa a energia do gradiente de prótons para sintetizar ATP a partir de ADP e PI. Né? Essa figura é muito interessante porque apresenta que essa produção de ATP ela é mediada por um gradiente de prótons de hidrogênios. E isso acontece na matriz mitocondrial.
Claro que a gente vai ver isso com muito mais detalhes quando a gente estiver vendo a parte de bioenergética. Na respiração, esse gradiente se deve à oxidação de moléculas orgânicas em CO2, com redução do O2 em H2O e a dissipação de energia na forma de calor. Aqui, essa figura ela apresenta de forma bem interessante o processo de respiração celular. Todo esse processo ele acontece na mitocôndria, onde todo esse processo vai acontecer o ciclo de Krebs, né? Todas essas moléculas elas vêm, a digestão acontece e aí eles vão se converter em uma molécula principal, que é o ácido pirúvico, né, o piruvato, e aí a partir daí vai dar início ao ciclo de Krebs, que a gente vai ver quando estivermos no metabolismo. Então essa figura é uma ilustração muito representativa do processo de respiração celular. Na fotossíntese, o gradiente ele ocorre através da oxidação de H2O em O2, e essa fase vai ser mediada pela luz, chamada fase luminosa, e através da redução do CO2 em compostos orgânicos, o ATP ele vai ser utilizado, ou seja, fase de síntese. Aqui uma figura bem simples para a gente lembrar um pouquinho do processo de fotossíntese. Você, na verdade, na fotossíntese precisa de energia, você precisa de oxigênio, você precisa das bactérias, né? Você precisa de vários compostos para que ocorra a síntese dos carboidratos. Os hidratos de carbono, produzidos além da quantidade necessária diária ao crescimento e desenvolvimento da planta, eles vão ser armazenados. E a parte onde vai ficar armazenado varia de acordo com a espécie. Alguns hidratos de carbono são conservados nas folhas, porém a maioria se concentra na parte da planta destinada a nutrir uma nova planta, até que essa seja capaz de produzir seu próprio alimento. Por isso que a gente vê os tubérculos serem substâncias tão ricas em amido, né? Então, o que é o tubérculo? É a parte grossa de um caule que nasce embaixo da terra e sua função é armazenar energia. Então, você tem aqui a gente vê essa foto muito bonita, você vê a cenoura, beterraba, né? Vários tubérculos que vão fornecer energia, vão nutrir a planta para que ela consiga crescer e se desenvolver. Sementes de plantas como arroz, milho, trigo, né, todas essas são fontes de carboidratos de origem vegetal. Por sua vez, os carboidratos de origem animal são a lactose, que é o açúcar do leite, o glicogênio, o açúcar do fígado e do sangue dos animais. Aqui tem uma estrutura da lactose. A gente vê que a lactose é um disacarídeo formado por galactose ou glucose e glicogênio aqui, só moléculas de glicose. Classificação dos carboidratos, né? Ela é feita de acordo com a complexidade da molécula. Então você tem carboidratos monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, também chamados de açúcares simples, não podem ser hidrolisados. Há moléculas mais simples, então são as menores, são os monômeros, né, dos carboidratos. Eles podem ser divididos em trioses, tetroses, pentoses, hexoses ou heptoses, dependendo do número de carbono que possuem. Aqui a fórmula geral dos monossacarídeos, CN, H2N, ON. E também podem ser aldoses e cetoses, de acordo com que apresente o grupo aldeído ou cetona. Então você tem as trioses, então você tem uma triose que é um glicerose, ou seja, uma aldose, e você tem uma dihidroxiacetona, que é uma cetona. Uma tetrose, que pode ser uma eritrose ou uma eritrulose. Ou seja, esses monossacarídeos, eles podem ser aldoses ou podem ser cetoses. E por aí
vamos seguindo à frente. Pode ser uma pentose, que pode ser uma ribose, ou uma ribulose, ou uma hexose, que pode ser uma glicose ou uma frutose. Ou seja, a glicose é uma aldose e a frutose é uma acetose. Aqui um exemplo, a estrutura do gliceraldeído, lembrando da estrutura de carbonila, que é a glicose, já uma acetose, você vê a frutose e a carbonila dentro da estrutura. As hexoses, elas apresentam grande importância. E os três mais importantes monossacarídeos é a glicose, a frutose e a galactose. Todos eles apresentam o mesmo número de átomos de carbono. Agora apresentam combinações diferentes. Aí você vai fazer uma volta à estequiometria, estereoquímica, eu falei sobre as diferenças das moléculas. E essas diferenças químicas, elas são extremamente importantes para a variedade da doçura. Ora, a glicose ela é bem mais doce que a galactose, e por sua vez a frutose é super doce, bem mais doce do que a glicose e do que a galactose. Aqui você tem a molécula da glicose, e você tem o açúcar, glicose ou dextrose, sucos de frutas, né, as principais fontes hidrólise do amido, do açúcar de cana, da maltose, da lactose. E a glicose é o açúcar do organismo, ele é transportado pelo sangue e é uma das principais fontes de energia que o nosso organismo utiliza, inclusive os neurônios, eles são alimentados pela glicose. Por isso, qualquer falta de glicose faz com que você tenha prejuízo nos neurônios. As uvas são as frutas que apresentam maior teor de glicose. 20% do peso total das uvas são compostos de glicose. Características físicas da glicose: uma substância sólida, branca e cristalina, solúvel em água e de sabor adocicado. Aqui você apresenta como faz o plano de luz polarizada girar para a direita, destrose. Isso aqui vocês viram lá na estereoquímica, não vou entrar em detalhes. A combinação dos átomos na frutose, ele vai estimular as papilas gustativas para que produzam uma sensação de doce. Olha aqui as principais fontes de frutose, né? As frutas em geral, mel, hidrólise do açúcar de cana, da inulina. A inulina é um polissacarídeo muito importante, um alimento funcional muito interessante, muito estudado. E a importância é que ela pode ser transformada em glicose no fígado e no intestino. E aí a partir daí ela vai ser utilizada no organismo. Por sua vez, a galactose, você tem fontes de galactose, aí vem a partir da hidrólise da lactose, e a galactose ela não está no estado livre, que é a pequena estrutura. A galactose ela pode ser transformada em glicose no fígado e ser metabolizada. E ela vai ser sintetizada na glândula mamária para formar a lactose do leite materno. É um dos constituintes dos glicolipídios e glicoproteínas. A manose, a fonte é hidrólise, a partir da hidrólise dos manosanos e gomas vegetais. Sua importância é extremamente porque faz parte dos polissacarídeos prostéticos das albuminas, globulinas, mucoproteínas. E é observada com bastante frequência nas glicoproteínas. Que a gente observa, pode ser observada a formação de um disacarídeo. Você vai ver que, na verdade, a maltose é um disacarídeo formado por uma molécula de glicose, outra molécula de glicose, é uma reação. Essa união ocorre através das ligações glicosídicas e é uma reação de condensação, porque a partir do momento que se forma um disacarídeo, ocorre uma formação de uma molécula de água. Então, é uma reação química que produz um disacarídeo. Essa ligação de condensação, ela se forma um disacarídeo, forma-se uma molécula de água e a partir daí você tem a maltose, cuja fórmula geral aqui a gente vê, pode ser vista aqui. A hidrólise é uma reação que quebra o disacarídeo em dois, ou seja, uma molécula de água se divide para formar OH e H
necessários para completar os monossacarídeos resultantes. Essas reações de hidrólise vão ser muito observadas durante o processo de digestão, que nós também vamos estudar mais à frente. E são 3 os disacarídeos de grande importância: maltose, a gente já viu, formado por glicose e glicose, sacarose, glicose e frutose, e lactose, que é uma molécula de galactose mais glicose. O disacarídeo é o açúcar mais encontrado nos alimentos usados para a confecção de doces, sobremesas, refeições, a molécula de glicose mais frutose, vai ser encontrada na seiva de plantas e no suco das frutas. Veja aqui, metade da matéria sólida do abacaxi e cenoura é sacarose. E é o grande responsável pela doçura natural das frutas, das hortaliças, dos grãos. Então, a partir do momento que esse sacarose vai ser refinada, obtém-se o que? O açúcar de mesa, que pode ser obtido de cana-de-açúcar ou de beterraba. A maltose, 2 moléculas de glicose, né? É um produto muito importante que intervém na digestão do amido e que se encontra presente quando o amido está sendo submetido à ingestão salivar ou intestinal e durante a fermentação de cereais na fabricação de álcool. Na germinação dos cereais, quando o embrião se transforma em planta. A lactose, tão falada, né? Hoje em dia, muita gente apresenta a intolerância à lactose, que não vou falar sobre isso agora, mas é um assunto muito interessante, a gente vai ver mais à frente. Então, ocorre unicamente no leite dos mamíferos e constitui de 6 a 7% do leite humano e 4,5 a 5% do leite de vaca ou de cabra. Trealose, não é muito falado, você tem a glicose, é um disacarídeo muito encontrado em micro-organismos, principalmente fungos e leveduras, plantas e invertebrados, que é o açúcar principal da hemolinfa dos insetos. Humanos, ele não tem o açúcar, mas tem a enzima trealase. Quem tiver vontade, dá uma lambidinha na casca da barata, aquele sabor docinho, é decorrente da trealose. Veja só, aqui, gosto levemente doce. 45% da doçura da sacarose. Por isso que dizem que os insetos, tem sido já feito estudos que os insetos podem servir como alimentos, porque além de ser proteicos, também fornecem carboidratos. Os carboidratos complexos, eles apresentam muitas unidades de glicose. Em alguns casos, alguns monossacarídeos se encadeiam como polissacarídeos. 3 tipos são os essenciais: o glicogênio, o amido e a celulose. Essa cadeia composta de 2 a 10, quando você tem uma cadeia composta de 2 a 10 monossacarídeos, você tem um oligosacarídeo. Quando você tem muitos, você tem o polissacarídeo. O glicogênio, ele é o polissacarídeo animal composto por glicose, produzido e armazenado no fígado e nos músculos. Bom, o corpo humano, ele armazena boa parte da gordura, da glicose, na forma de glicogênio. São moléculas de glicose ligadas entre si, altamente ramificadas. E é importante, a gente vai, quem estuda bioquímica de alimentos, quando começa a entender que o glicogênio, quando o animal é morto, ele desaparece muito rápido, Quando o animal morre, ele é músculo. A partir do momento que esse glicogênio ele vai sendo eliminado, aquele animal morto ele passa a ser carne, um processo de transformação bioquímica. Aqui essa figura é muito ilustrativa, Você tem o fígado, O músculo produz glicogênio para que ele mesmo utilize, ou seja, todo o glicogênio produzido no músculo, o próprio músculo vai utilizar. Por sua vez, o fígado ele produz e armazena e ele manda para a corrente sanguínea. Veja a importância do fígado. Ele produz e ele armazena. Então, ele é extremamente importante. Um órgão delicado, extremamente delicado. Aqui você pode observar a estrutura do glicogênio. No interior, há uma molécula, há uma proteína, a glicogenina, aqui.
Tá? A estrutura do glicogênio. Essa estrutura do glicogênio, ela é muito peculiar, porque essa estrutura permite que ocorra uma hidrólise rápida para que ocorra o fornecimento de glicose. Então, quando o organismo recebe uma mensagem hormonal dizendo, eita, precisa de energia, manda energia, esse sinal ele vai chegar aos locais de armazenamento do fígado, do músculo, e as enzimas elas vão responder atacando as ramificações de cada glicogênio de forma simultânea, e aí vai o que? Liberar glicose na corrente sanguínea de forma muito rápida para que você consiga exercer suas funções, fazer suas atividades, as atividades necessárias. Bom, e aí chegamos ao amido, polissacarídeo vegetal, a forma pelo qual os alimentos das plantas são produzidos e armazenados. Então, o homem, ele aproveita esse amido quando ele consome os alimentos, como cereais, batata, mandioca, né? São as principais fontes de amido. Aí, frisando que todos os alimentos que contêm amido vêm dos vegetais. E os cereais são a fonte mais rica em amido, fornecem a maior parte da energia alimentar para as pessoas no mundo todo. E esse amido é uma mistura de dois componentes principais. Ele é composto pela amilose e pela amilopectina. Essa amilose ela é solúvel em água fervente e não é uma estrutura bastante muito ramificada. Por sua vez, a amilopectina ela é insolúvel em água fervente e é altamente ramificada. A hidrólise desse amido ele vai resultar em glicose como produto final. Então, esse processo ele é muito utilizado na fabricação de glicose comercial. Então, você vê amido, ele é formado por amilose e amilopectina. E essas duas substâncias, elas são formadas por unidades de glicose. Então, o amido é pura glicose. Aqui uma estrutura do amido, né? Amilose mais amilopectina. Aqui você pode observar. A amilose não é tão ramificada, enquanto a amilopectina é altamente ramificada. E as características dos compostos do amido. A amilose, depois de cozida, ela fica opaca e maleável. E quando fria, ela forma uma massa gelatinosa. Por sua vez, a amilopectina forma uma pasta menos consistente, pegajosa e pode se apresentar translúcida ou transparente. Essa proporção de amilose e amilopectina, ela vai variar de acordo com os alimentos, não é uma coisa fixa, sempre vai ter X de amilose e X de amilopectina, não, dependendo do alimento, você vai ter alimentos que tem mais amilose e alimentos que tem mais amilopectina, então ela varia conforme o alimento. Os amidos extraídos de milho, batata, trigo, têm a mesma proporção de amilose. Mas é interessante saber que, embora eles tenham a mesma proporção, eles apresentam características diferentes depois de cozidos. Então, normalmente, os cereais derivados, os amidos derivados dos cereais, eles têm maior percentual de amilose do que os amidos extraídos de raízes e tubérculos. E aí você vem para aquela questão, por que é que tubérculos, raízes, eles são tão importantes para a alimentação e eles podem ser consumidos de forma saudável. Por quê? Porque a amilose, por não ter a cadeia ramificada, ela é liberada de uma forma mais rápida, enquanto a amilopectina, por ter uma cadeia ramificada, ela demora mais a ser liberada para a corrente sanguínea. E existem determinadas variedades de milho, arroz, centeio, cevada e alguns outros cereais que não apresentam amilose. Maltodestrina, né? Um oligosacarídeo, polissacarídeo, e ocorre como elemento intermediário na hidrólise do amido. Essa substância ela vai ser obtida através de alta temperatura ou ação enzimática em meio ácido. Então, é muito interessante quando você está falando na parte clínica, né, nutrição na parte clínica ou bioquímica na parte clínica, é bem interessante você saber essa característica bioquímica, porque a partir disso aqui,
você vai poder trabalhar, fazer com que essa maltodestrina ela seja fornecida a determinadas pessoas, né? Quando esse amido atinge temperatura de 160 graus, ele fica dourado, se torna solúvel, fica um pouco mais de doce e perde parte da capacidade de engrossar. Então, pessoas que têm dificuldade de deglutição, às vezes é muito melhor consumir a maltodestrina do que conseguir consumir o amido em si. A cor e o sabor resultantes dessa destrinização são características procuradas na fabricação de cereais prontos para consumo. Então, esse efeito pode ser observado na coxa de pães, bolos, aquela corzinha que você observa em alguns alimentos após irem ao fogo. E aí, finalmente, chegamos na fibra, que são parte estrutural das plantas e são encontradas em todos os alimentos derivados delas, né? Você encontra fibras nas hortaliças, nas frutas, grãos, leguminosas. Muitas fibras são polissacarídeos. A diferença das fibras e dos amidos é que as ligações glicosídicas entre os monossacarídeos não podem ser quebradas pelas enzimas digestivas, ou seja, o ser humano ele não tem enzimas, ele não consegue quebrar as fibras. E aí, como as fibras não fornecem monossacarídeos, eles não contribuem, pouco contribuem para o fornecimento de energia para o corpo. Então, essas fibras, elas também são chamadas como polissacarídeos não amido. Então, quem são elas? Né? A celulose, hemicelulose, pectinas, comas e mucilagens. As fibras incluem os não polissacarídeos como liginas, cutinas e taninos. E é interessante saber que cada uma dessas ligninas, cutinas e taninos, eles apresentam uma estrutura molecular diferente. A maioria contém monossacarídeos, mas esses monossacarídeos eles vão estar distribuídos de uma forma peculiar, característica, fazendo com que cada um tenha uma característica diferente. A celulose é um polissacarídeo do mundo vegetal, ele não existe nos animais. Então, se você quiser ver uma celulose em si, é só você procurar um pé de algodão, você vai ver lá, o algodão, aquilo é celulose pura. Então, é um homopolissacarídeo formado de unidades de D-glicose. E sua hidrólise parcial se obtém a celobiose, é bastante utilizada na indústria. Então, aqui você tem um pedaço da estrutura de celulose e você vê formado por unidades de D-glicose. A hemicelulose é o componente mais importante das fibras do cereal. São, na verdade, compostos por vários esqueletos moleculares de monossacarídeos com cadeias laterais ramificadas de monossacarídeos. Seus esqueletos comuns são xilose, manose e galactose. E as cadeias laterais arabinose, ácido glicurônico e galactose. Que olha, uma estrutura da hemicelulose. E aí chegamos às pectinas. São compostas pelo esqueleto de um tipo de monossacarídeo. Algumas pectinas são não ramificadas e outras, por sua vez, vão ter cadeias de vários monossacarídeos. As pectinas são substâncias muito utilizadas para engrossar determinadas preparações alimentares. Nas pectinas, esse esqueleto ele é constituído por unidades de ácido galacturônico. Aqui, olha. Unidades de ácido galacturônico. Essa substância, a pectina, é encontrada em frutas, hortaliças, principalmente frutas cítricas, como maçãs e laranjas. Eles são muito utilizados, a maçã é muito utilizada como espessante para fazer com que um doce, às vezes você faz o doce e usa a pectina da maçã para fazer uma geleia, e aí você usa a pectina da maçã para engrossar aquele produto. Que olha, muito utilizada na indústria alimentícia como geleia, tá? Que para quem, tanto para a zootecnia como para a educação física, essa é uma informação muito importante, porque vocês, a partir do momento que vão pensar em produção de alimentos para animais, tem que pensar nas substâncias que são saudáveis e que também podem utilizar na indústria alimentar.
Então essa pectina, ela tem uma característica, ela geleifica muito rápido na água. Uma forma muito interessante de você ver se uma substância tem pectina é você jogar aquela substância da água e esperar que ela libere a pectina. Aqui nós temos produtos também como goma guar e a arábica, goma arábica, são usadas como aditivos pela indústria de alimentos para espessar as comidas processadas. Então você vê muito isso hoje. Goma guar tem sido muito utilizada no mundo fitness e também na alimentação animal. Quando você vai fazer um alimento, vocês podem olhar os rótulos, vocês vão ver que muitos dos compostos alimentares dos animais, eles apresentam essas substâncias. Então, elas são substâncias extremamente importantes na indústria alimentar, que é a goma arábica. Aqui, nós temos as mucilagens, que são estruturas semelhantes, né? Então, você tem o psyllium e carragenina. Gente, isso aqui tem sido muito utilizado também na indústria alimentar, na produção de alimentos. Vejam só aqui as características bioquímicas, né? Você tem mucilagens, né? E eles fazem com que são utilizados como estabilizantes na indústria alimentar em decorrência da sua estrutura molecular. A lignina, essa fibra monossacarídica, ela tem uma estrutura tridimensional que vai fazer com que ela tenha força. Então, a lignina na verdade, são polímeros com dezenas de moléculas de álcool cumárico, coniferílico e sinapílico. Esses três com fortes ligações internas. E aí essas ligações fazem com que as enzimas digestivas não consigam quebrar. Ou seja, você come um produto que tem rico em lignina, esse produto ele não vai ser quebrado pelas enzimas digestivas, ele vai chegar até o intestino grosso sem ocorrer as suas quebras. Né? Então é importante porque ajuda na formação do bolo fecal, que a gente vai também, tudo são informações importantes que vocês vão ver isso em nutrição. O nosso foco hoje é entender essas estruturas, porque elas são essas características, mas vocês vão ver isso muito em nutrição. Aqui ó, a estrutura da lignina, como vocês veem como elas são, ela é tão, apresentam tantas ligações fortes, olha aqui, que as enzimas digestivas elas não conseguem quebrar, fazendo com que esse organismo ele chegue praticamente intacto. Ao final do metabolismo ele não consegue ser absorvido pela corrente sanguínea. Então essa lignina, né, ela está presente apenas em alguns alimentos. Então hortaliças e pequenas sementes de frutas como morangos são riquíssimos em lignina. Então é importante que você saiba, porque isso aqui vai contribuir na alimentação, tanto na alimentação, ajuda na saciedade, quando você está pensando em produzir alimentos para os animais, né, esse mundo pet ou não, mundo de animais de uma forma geral, para o zootecnista. Então, você conhecer, saber quais as fontes de lignina que vão ajudar na elaboração dessa alimentação animal, para melhorar a produtividade desse animal. E amidos resistentes. Poucos amidos são classificados como fibras. Então, as substâncias conhecidas como amidos resistentes são aquelas que não participam, elas não vão ter enzimas digestivas que possam quebrá-las e fazer com que ocorra a absorção dessas substâncias. E aí esses alimentos eles vão fazer com que ele passe direto, ele atravesse, ele entra no organismo e ele não entra na corrente sanguínea, ele vai ser absorvido, ele vai ser digerido, porém ele não vai sofrer as reações químicas das enzimas. Aqui ó, você vê muito quem é rico em amido resistente, a biomassa feita da banana verde, extremamente rico em amido resistente. Quais são as características das fibras, né? Até agora se falou em características químicas, mas essas características físicas elas são importantes. Por quê? Porque elas vão participar, elas vão ter grande influência na saúde. Então essas fibras podem ser classificadas como solúveis em água,
ou viscosas, formam géis e fermentáveis, ou seja, facilmente digeridas pelas bactérias do cólon. Quem são elas? As pectinas, as gomas, a inulina e algumas hemiceluloses. Então, essas substâncias que têm essas características, elas são extremamente importantes e as suas fontes são principalmente as leguminosas, embora as frutas também tenham em pequenas quantidades. Ou também são classificadas como fibras insolúveis, não formam géis e não são viscosas e apresentam fermentação lenta no cólon. Essas fibras insolúveis, elas vão ajudar na constipação, nos sintomas de constipação, e vão favorecer os movimentos do intestino. Quem são elas? A lignina, a celulose e algumas hemiceluloses. Olha, a maioria dos alimentos que contém fibras, essas fibras são constituídas de 1/3 de fibras solúveis e 2/3 de fibras insolúveis. Então a fibra, ela nunca está só, ela sempre está o quê? Junto com outra fibra. Fibra solúvel junto com fibras insolúveis. As principais fontes, né? Grãos, leguminosas e fontes vegetais de uma forma geral. Que um exemplo claro é o farelo de trigo, que tem grande influência no aumento do bolo fecal. E aí ele fermenta pouco no colo. Olha que informação boa. Quem está querendo fazer o quê? Quem está querendo trabalhar com peso, preocupação com peso, usar muito o farelo de trigo. Bom, aqui uma pequena degustação, né, da digestão e absorção dos carboidratos. A gente estudou a vida toda que a boca tritura os alimentos e começa a digestão do amido, né, através das enzimas, da amilase, né. Então, açúcares simples, eles não vão ser digeridos, não precisam ser digeridos, porque já estão na sua forma simples. No estômago, no intestino delgado, no estômago, esses alimentos vão ser triturados e são misturados ao suco gástrico e vão formar o quimo. E aí você termina a digestão pelas enzimas do pâncreas e do intestino, e aí vai acontecer a absorção dos nutrientes. Ou seja, o que é a absorção? A digestão é a quebra e a absorção é a entrada desses nutrientes na corrente sanguínea. E aí, a partir do momento que eles entram na corrente sanguínea, eles vão ser utilizados, vão ser levados aos órgãos que vão começar a fazer uso desse nutriente para fazer a transformação em energia. E o excesso desses nutrientes, ele vai ser o quê? Vai ser transformado em gordura corporal, que a gente vai aprender na forma de triglicerídeos. E aqui, o intestino grosso, onde você absorve água e minerais do quimo, que é onde ocorre a formação das fezes. O objetivo do processo digestivo, né, é quebrar os açúcares e amidos em pequenas moléculas, principalmente na forma de glicose, que é a forma que o nosso organismo absorve e utiliza. Amidos. Então, esses amidos exigem moléculas grandes, que exigem quebra extensivas, disacarídeos, que necessitam ser quebrados apenas uma vez, e os monossacarídeos, que não são quebrados nenhuma vez. Aqui a gente vê nessa figura a conversão em glicose. Olha só, que figura, que ilustração bonita, né? Você vê a separação inicial, a conversão em glicose, lembra do fígado, grande produtor, né? Vai produzir glicose e vai armazenar a glicose. E aqui, olha, os diversos sucos. E aqui a absorção, separação e a absorção final. Então, essa figura é muito bonita, muito ilustrativa sobre como acontece a digestão. Bom, aqui a gente chega agora nos amidos, único polissacarídeos de importância no alimento, né? Tanto a saliva quanto o suco gástrico contém uma alfa-amilase que vai atacar as ligações 1,4-glicosídicas ao acaso, certo? Então a gente vai estudar muito isso. Isso aqui é só um deguste, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes, eu estou só apresentando, porque eu gosto muito de dar a entradinha, quando a gente conversa sobre essa parte. E aí eu gosto muito de dar essa introdução, que a gente só revisando, né, os disacarídeos e a lactose são os dois únicos disacarídeos de importância em alimentos. Essa sacarose, ela pode constituir até 40% da ingestão de carboidratos, né? Vejam só.
Então aqui é uma apresentação das células do jejum, do ADN de jejum. Aqui nessas regiões você vai ter as enzimas específicas para fazer o quê? Fazer a hidrólise dos disacarídeos. Então, se você não tem defeitos na ação enzimática, o que vai acontecer? Vai acontecer a formação, né? Vai acontecer, se você não tem, se está tudo correto, passa todo mundo é quebrado e todo mundo é absorvido. E aqui, gente, só para dar uma fechadinha para você que está assistindo, a intolerância à lactose. Nosso organismo, normalmente, eles produzem a lactose, que é a enzima responsável por quebrar a lactose que é encontrada no leite, né? E a partir do momento que ocorre a quebra, essa enzima lactase, ela quebra essa lactose, então você tem uma formação de uma molécula de glicose e uma molécula de galactose, e aí acontece a digestão desse nutriente, né? Essas pessoas que não têm essa lactase, à medida que a gente nasce, a gente tem lactase em grande quantidade. À medida que a gente vai envelhecendo, essa lactase vai deixando de ser sintetizada. O que acontece? Algumas pessoas conseguem consumir leite normalmente porque o organismo consegue fazer essa digestão. Já outros sentem muita falta dessa lactase e aí o seu processo de digestão da lactose, ele realmente é muito prejudicado e aí ele passa a ter sintomas. Passa a ter sintomas digestivos que são extremamente incômodos para a vida. Esses sintomas, né, quando essa lactose ela passa da capacidade de absorção por causa da falta da lactase, então essa pessoa pode ter o quê? Muito desconforto abdominal, podendo chegar até diarreia, né? Então essa lactose não digerida, ela vai fazer o quê? Ela vai ser alimento para as bactérias e vai contribuir mais ainda para que aconteça desconforto e diarreia. Bem, a aula de hoje sobre os carboidratos, nós vimos, né, a parte de carboidratos de uma forma muito simples, como é a proposta da disciplina. Hoje a aula foi mais longa, mas eu acho que é importante, todas as informações foram transmitidas de forma muito tranquilas. Então, se você gostou da aula, minha gente, vamos lá. Até a próxima aula. Tchau.